muito importante a gente ressignificar, né? Por exemplo, a maneira, né? A maneira que eu acho que eu, num passado, né? Talvez um pouco distante, eu explicava muito, né, usando a coluna, aquele modelo, né, a sacroiliaca, do movimento, do ilíaco, e para o paciente eu explicava isso até que eu comecei a achar que, pô, será que o paciente realmente precisa desse tipo de explicação, né? E até que um dia o meu filho pegou, olhou aquela coluna, pai, que é aquilo ali? Acho que parece uma serpente, né? Aí eu fiquei pensando assim, pô, o que será que tem na cabeça dos pacientes? Eu já tive uma paciente que ela falou assim, ela era uma médica aposentada e ela estava com muito medo de se movimentar, né? E ela tinha até saído de uma consulta com, acho que um neurocirurgião, se não me engano, ela estava com uma estenose de canal, de cadeira de rodas, saiu de lá de cadeira de rodas, aquela coisa muito traumatizada, muito nocebo. E ela falou para mim o seguinte, eu, ele me disse, ela falou aquela, sabe, aquele tremendo, a voz meio tremida, assim, ele me Uhum. disse que eu tenho um problema mecânico. Aí eu falei, Sim. caramba, mecânico é uma Ah, palavra que a gente às vezes usa, né? O paciente, a gente é, acha que não é. é inofensiva. Aquela Isso. palavra, para ela, foi virou um grande do nocebo. E depois eu tive Uhum. que falar, explicar, e ela falou, não, porque para mim, quando falou que era mecânico, é porque não tem mais jeito. Só, eu acho que talvez com uma Sim. cirurgia, sabe? Então a gente precisa, assim, tomar cuidado com as palavras, né? Então eu acho que na hora que a gente vai utilizar a terapia manual, se a gente puder tentar, sabe, eu acho que eu uso muito as ideias do Max Zussman. Zussman foi um professor Uhum. lá da Curtin University, professor do Peter O'Sullivan, ele tem alguns artigos interessantes que ele sugere. Bom, vai fazer uma manipulação, você acha que tem uma disfunção de mobilidade, né? E que você ali pode ajudar com toda aquela cascata de eventos aí que a gente sabe que, principalmente neurofisiológicos, né? Que vão fazer a diferença para o movimento ser restaurado. A gente, bom, eu vou mexer aqui, está um pouquinho rígido, está percebendo, usar a palpação da musculatura, né? Percebendo a rigidez. Vou tentar fazer aqui, dar uma ajudinha aqui, né? Vou dar um pulso aqui para tentar a tua musculatura relaxar, que é completamente diferente de dizer, né? Ah, vou colocar isso aqui no lugar, né? Vou pegar e colocar a sua coluna no lugar. Pronto, coloquei no lugar, Sim. né? Então, isso gera uma certa ideia de que o corpo é vulnerável e que toda hora vai precisar, né, consertar como se fosse um carro, né, que está É. desalinhado, né, e a gente sabe que não é legal, isso causa uma dependência, a gente quer ter muitos pacientes diferentes, né, ou seja, os pacientes com bons resultados vão indicar outros e outros e outros e que a gente seja Isso. eficaz e efetivo dessa maneira e não com o É. mesmo paciente vindo várias vezes para ser manipulado. Isso Sim. já aconteceu comigo algumas vezes, e eu tive que, né, não, pô, às vezes você, cara, faz o seguinte, treinou jiu-jitsu, você que espera 2 dias, não precisa sair do jiu-jitsu e sair correndo para eu manipular, né, já aconteceu situação de pacientes que eu deixei ele, de certa maneira, viciado no passado, né, e hoje eu falo, aí o cara, pô, se mudou para os Estados Unidos, ele começou a arrumar um quiroprático lá que fazia isso, quase que treinou, tinha a impressão que estava com. Aí falava os níveis, né? As vértebras fora do lugar. E eu acho que essa comunicação, a gente tendo a visão, né, no modelo biopsicossocial, é uma visão baseada em evidência que a gente tenta o excesso de diagnósticos, a gente evitar, né?